Ministro Alexandre Moraes, a quem concedo a palavra. Boa tarde, presidente, ministro Luiz Fux. Cumprimento a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen, todos os ministros. E hoje um especial cumprimento ao ministro Luiz Roberto Barroso pelo seu aniversário. Já o fiz no TSE, mas aqui reafirmo, caro amigo, o desejo de muita saúde, muita paz, muita felicidade e que a sua presença, que é sempre uma alegria para todos nós, se mantenha por muitos e muitos anos. Também, presidente, aproveito a oportunidade para me solidarizar com as palavras de Vossa Excelência e com a família, amigos dos 270.917 mortos pela Covid-19 no Brasil, com a lamentável cifra de 2.349 mortos em 24 horas. E reforçar as palavras de Vossa Excelência, que é um momento de união de todas as esferas federativas e todas as esferas políticas, mas muito mais do que isso, é um momento de união da sociedade em realmente respeitar a ciência, respeitar as regras sanitárias, para que nós consigamos evitar o aumento drástico desse número de mortes, dessa verdadeira mortandade que se instalou, não só no Brasil, no mundo, mas que, lamentavelmente, essa segunda onda veio mais forte no Brasil. Presidente, pedi a palavra para solicitar adiamento da petição 9456. Exatamente hoje nós analisaríamos a denúncia oferecida pelo eminente Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, a quem também cumprimento agora, denúncia oferecida em face do deputado Daniel Lúcio da Silveira. E solicito adiamento, presidente, e faço questão de explicar aos colegas, o prazo para a defesa preliminar da defesa do eminente deputado findou sexta-feira passada, sem nenhuma manifestação. Certificado isso nos autos, solicitei a Vossa Excelência a pauta, até porque o denunciado encontra-se preso, foi marcada a pauta, e somente na data de ontem, o que muito me estranhou, mas na data de ontem a defesa peticionou, solicitando a abertura de novo prazo de 15 dias, sob a argumentação que precisaria agora ter também contato com os inquéritos 4828 e 4781, que são simplesmente citados na denúncia exemplificativamente, não fazem parte dos fatos imputados, até porque o fato é único. Apesar, presidente, da defesa ter se quedado inerte no prazo, apesar da preclusão, da extemporaneidade da petição, pois o denunciado e sua defesa deixaram escoar o prazo legal, mas em homenagem ao princípio da ampla defesa, do contraditório, e aqui a questão que é uma questão que envolve os poderes da República também, determinei a devolução do prazo de 15 dias para apresentação da defesa preliminar. Assim que a defesa for apresentada, imediatamente, presidente, solicitarei nova pauta para que possamos analisar a denúncia oferecida pelo eminente Procurador-Geral da República. Em virtude disso, então, solicito o adiamento do julgamento. Obrigado, presidente. Então, a nota está deferida... Vossa Excelência me permite? Ministro Marco Aurélio, com a palavra. Sabemos que a prisão preventiva foi referendada pelo plenário, mas a prisão preventiva é sempre um ato provisório. E aí, para que persista esse ato provisório, indispensável é que permaneçam os dados que levaram a essa constrição. Esse enfoque, ele fica robustecido quando se cogita de um integrante do parlamento, de um integrante, como no caso da Câmara dos Deputados. Pondero, presidente, se não seria o caso de o relator examinar, e pode fazê-lo de ofício, a substituição do ato mais gravoso
que é o ato de prisão preventiva por medidas acauteladoras, enquadráveis no artigo 319 do Código de Processo Penal. É a ponderação que faço, até em deferência ao Parlamento, ao Congresso Nacional. Pelo que eu entendi, o ministro Alexandre de Moraes, no exercício de suas atribuições como relator, determinou o adiamento, tendo em vista o pedido da própria parte sob a invocação de que pretendia ter mais ampla defesa do que foi deferido e gostaria de se manifestar sobre determinados documentos. Isso, presidente, permite? Claro, evidente, presidente. Sempre importante a manifestação do eminente ministro Marco Aurélio, uma vez que não foi apresentada a defesa e hoje, em virtude disso, não houve a possibilidade da análise do recebimento ou não da denúncia, obviamente agora esse relator vai analisar o pedido de liberdade provisória realizado pela defesa, assim como o pedido realizado não só pela defesa, como pela Procuradoria-Geral da substituição da prisão por medidas alternativas. Obrigado, presidente. É que surge, presidente, um elemento complicador. Antes, a constrição decorria de um ato individual, mas hoje ela decorre de pronunciamento do plenário. Eu, então, proponho, já que a ponderação não surtiu o efeito desejado, eu proponho, não sei se o doutor Ara está satisfeito, que ele balançou a cabeça de forma negativa com o que eu estou dizendo, mas não importa, não ocupo cadeira voltada a relações públicas. Mas então prossigo, presidente, interrompido pela gesticulação do Procurador-Geral da República. Senhor presidente. Prossigo ponderando e propondo ao tribunal, já que endossei a medida constritiva mais gravosa, provisória, proponho que se substitua e que o relator fixe as condições, entre as quais a impossibilidade de acesso à internet. Senhor presidente, Vossa Excelência poderia me conceder a palavra? Está concedida, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. Senhor presidente, data vênia, não houve nenhuma manifestação de nenhuma natureza em relação ao eminente ministro Marco Aurélio e sua fala. A questão é que, infelizmente, houve a queda de um copo com água aqui junto a mim no gabinete e eu tive que me movimentar rapidamente, um acidente trivial. Mas aproveito o ensejo para dizer que concordo integralmente com a manifestação do ministro Marco Aurélio em homenagem ao Poder Legislativo brasileiro e à adoção das medidas cautelares restritivas já solicitadas ao eminente relator por escrito nos autos em relação ao denunciado. Muito obrigado, senhor presidente. Foi deferido o pedido de adiamento exercido pelo relator, que iria trazer as peças que a defesa pediu mais prazo para apresentar, e Sua Excelência está deferindo uma providência em prol do réu. Então, deferido o adiamento, eu anuncio o julgamento subsequente. Presidente, pela ordem, eu fiz uma proposta e espero que, pelo menos, ela passe pelo crivo do colegiado. Ou seja, a proposta de um plenário substituir a constrição mais gravosa do deputado federal, a prisão, por medidas acauteladoras, em deferência, repito, ao nosso parlamento. Presidente, que o relator eu como relator estou adiando o julgamento e não trago essa proposta, não trago esse pedido. E como o ministro Marco Aurélio sempre ressalta, há de se valorizar o relator. Então, não há julgamento iniciado, presidente. Não aceito a carapuça em primeiro lugar. E continuo dizendo que devemos homenagear a atuação do relator. Mas o relator tem os atos submetidos ao colegiado e, no caso, ao verdadeiro Supremo, que é o plenário. E lembro-me, a menos que pela idade a memória já esteja falhando, lembro-me que esse ato
deixou de ser um ato individual para ser um ato do colegiado. Eu próprio emprestei endosso a esse ato, numa situação excepcionalíssima. E por isso é que creio que posso propor, e essa proposta não depende da aquiescência do relator, posso propor que o tribunal afaste a prisão preventiva, o ato que o próprio tribunal implementou, e não foi, a esta altura já não é mais o ato individual, e substitua esse ato por cautelares diversas, segundo o artigo 319 do Código de Processo Penal. E creio que a prisão já perdura por 25 dias. Não vejo mais móvel para ter-se esse quadro. É a proposta que faço e espero que seja submetida ao colegiado, muito embora não concorde com a proposta o ministro relator. Eu apenas gostaria, ministro Marco Aurélio, eu não coloquei sob a votação porque o ministro relator não apregoou o processo, ele decidiu, na forma do artigo 21, que dispõe que o relator tem o dever de ordenar e dirigir o processo, o relator não apregou o processo, ele disse que estava adiando. Se nós tivéssemos aberto o julgamento, certamente essa seria uma questão... Presidente, eu então já coloco uma outra questão de ordem. Pois não. Saber ser anteproposta de um dos integrantes do tribunal que participou da feitura do ato de constrição, é possível ou não o tribunal examinar a matéria, no que é mencionado o processo pelo relator, e indicando o relator o adiamento. Então, vamos aqui atuar como sempre agimos, colegiadamente. Não, presidente, me perdoe, presidente. Com todo o respeito que tem ao ministro Marco Aurélio, se assim for, amanhã eu trago uma lista de processos em que eu queira me manifestar e peço para Vossa Excelência apregoar, mesmo o relator não trazendo o processo. Isso é um desrespeito ao relator. Senhor presidente. Não. Longe de mim. Senhor presidente. Eu vou dar a palavra pela ordem. Eu vou dar, ministro Toffoli. Desrespeitar o relator. Tá bem. Ainda mais se o relator é um xerife. Pois não. Ministro Dias Toffoli pede a palavra. Eu só pediria ao tribunal que nós mantivéssemos aquela nossa regra de ouro. Dissenso não é discórdia. Vamos debater rapidamente essa questão, porque se nós estamos diante de uma questão de eminência constitucional, direito de resposta, vamos ser sucintos nessa questão formal. O ministro Dias Toffoli pediu a palavra. Presidente, uma boa tarde a Vossa Excelência, as ministras Carmen Lúcia, Rosa Weber, vice-presidente, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, advogado-geral da União, senhoras e senhores advogados, também me solidarizando com a manifestação que Vossa Excelência já fez em nome do Tribunal e também do ministro Alexandre em relação ao dia... Hoje um dia triste, um ano de pandemia, mas nós temos que a vida continua e, graças a Deus, temos aqui a presença de um colega que aniversaria no dia de hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso. Senhor presidente, a questão é a seguinte, eu nem teria como pedir vista de um caso que não está apregoado. Segundo a questão, senhor presidente, é óbvio que o que veio a referendo foi uma liminar. O relator, a qualquer tempo, tendo informações a respeito de algo que modifique aquela situação anterior, o relator não precisa trazer para o julgamento colegiado em uma sessão do colegiado que ocorre às quartas e quintas-feiras. Ele pode fazer eventual substituição por cautelares monocraticamente e, se achar necessário, trazer ao colegiado. Então, eu não vejo necessidade de se colocar essa questão de ordem, porque o relator já dispõe dessa prerrogativa. Apesar do referendo, e eu fui um dos que referendou, até porque foi unânime, todos nós referendamos,
isso não coloca uma camisa de força no relator, que poderá analisar, se assim o entender oportuno, a mudança da situação. Por outro lado, o que ocorreu no caso é que a defesa perdeu o prazo. Não é essa corte, muito menos o relator que está embora. A defesa perdeu o prazo de manifestação e o relator, numa atitude de privilegiar a ampla defesa, não certificou o trânsito em julgado e aceitou a justificativa da defesa. E é por isso que está sendo, por Sua Excelência, o eminente relator, indicado o adiamento. Então, senhor presidente, eu entendo que o relator é soberano para analisar monocraticamente a eventual substituição, caso haja mudança de cenário. É o que eu gostaria de externar, senhor presidente. Pois não. Ministro Marco Aurélio, vou pedir vênia a Vossa Excelência e vou acolher a proposta do relator, que é soberano no adiamento feito, e está adiado feito. Vou dar início. Vossa Excelência me permite. Claro, ministro. Então, o tribunal é refratário à proposta que fiz. Entende que não é oportuna a apreciação da proposta, é isso? Não, eu confesso a Vossa Excelência que não é que... Eu não fico na coluna do meio, presidente. Não, Há de haver uma definição, principalmente se um integrante do tribunal pode ser o mais novo ou o mais antigo, não importa. Sim. Nós ombreamos, somos iguais, faz uma proposta. Agora, se o tribunal entende que não é oportuno o exame, eu fico vencido na questão de ordem que suscitei. Agora, não posso silenciar e aí ser colocado, como disse, quem disse? O ministro Dias Toffoli, numa camisa de força a essa altura da vida. Não aceito mordaça. Não, eu pedi vênia a Vossa Excelência exatamente porque, na qualidade de presidente dos trabalhos que ora se realizam... Excelência, tudo pode. Eu já disse que Vossa Excelência é autoritário. Vossa Excelência, tudo pode. Vossa Excelência realmente não submete ao colegiado proposta de um colega. Muito bem, paciência, os tempos são estranhos e Vossa Excelência colabora para eles serem mais estranhos ainda. Eu não aceito a pecha de Vossa Excelência, mas, enfim, vou decidir que, como o relator não apregoou o processo, nós não temos o que decidir. E está anotado aqui já, determinado, que está adiado, feito, e o relator apreciará as medidas de constrição que ele se referiu agora. Chama julgamento, o prosseguimento do julgamento das três ações de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade 5.415, 5.418 e 5.436. Faço uma resenha do julgamento. Após o voto do ministro Dias Toffoli, relator conhecido o pedido formulado na ação direta e o julgava integralmente procedente, na ação 5.415. Na ação 5.418, conhecia em parte o pedido formulado na ação direta. E, relativamente à parte de que conhecia, julgava parcialmente procedente. E, na 5.436, o ministro Dias Toffoli conhecia o pedido formulado na ação direta e o julgava parcialmente procedente. O julgamento foi suspenso, tendo em vista o horário regimental, e agora